bom? Então tá. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vamos orar ao nosso bondoso Deus. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Tua bondade, o teu amor, tua graça. Muito obrigado, Deus. Dá-nos a tua bênção neste dia, tua proteção neste dia. Abençoe cada pessoa que irá se aproximar de ti, orando com sinceridade, com verdade no coração, Senhor. Abençoe grandemente, poderosamente, este momento que temos aqui. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho, abençoe cada um graciosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? É isso aí, estamos lendo aqui o Evangelho de João, e nós estamos aqui, deixa eu ver a página aqui, que já fugiu, já saiu aqui do texto aqui, mas vamos chegar aqui. Nós estamos aqui terminando o capítulo 9, e nós vamos hoje ler a partir do 33, é isso aí mesmo. A partir do 33 diz assim: se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. No caso, depois de tanto debate com os fariseus, tanto debate ali com os religiosos judeus, o homem cego disse, porque eles diziam que Jesus era um pecador, aquela coisa toda e tal, né? Porque Jesus curara no sábado, e essas coisas todas, essas burocracias que sempre os extremistas têm, os legalistas têm, né? E ele está dizendo, então, se esse homem fosse pecador, ele não poderia ter feito algo extraordinário, como curar o cego de nascença, né? Então, aí o verso 34 diz, mas eles, no caso, os judeus, né, os religiosos aqui que estavam debatendo com o cego de nascença, que foram curados por Jesus, e eles disseram assim, eles retrucaram e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Olha bem, e o expulsaram. Eles estavam expulsando as pessoas da sinagoga, pessoas que confiavam em Jesus Cristo. Tá? E o cego de nascença tinha toda a razão para poder realmente acreditar em Jesus, né? Jesus o curara daquela terrível situação de cegueira, né? Bom, então é essa questão aqui desse debate todo aqui, né? Tu és nascido todo em pecado, os judeus religiosos falaram com o cego de nascença, porque eles consideravam que a cegueira, naquele caso, era devido ao pecado que o cego tinha cometido. Mas Jesus dissera que ele estava nessa situação para que se manifestasse nele a glória de Deus. Mas eles consideravam que ele era nascido todo em pecado, referindo-se à cegueira dele, né? Como se a cegueira, no caso dele, fosse consequências dos pecados que ele no caso, tivesse, né, no caso, cometido, né, vamos dizer assim. Bom, ao verso 35 diz, né, Jesus vai agora se revelar ao cego. Então, o verso 35 diz, ouvindo Jesus que o tinham expulsado da sinagoga, né, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Olha bem, a pergunta, crês tu no Filho do Homem? Filho do Homem, aqui está com letra maiúscula. Assim, quando na Bíblia encontrarmos Filho do Homem com letra maiúscula, isso tem muito a ver com a humanidade dele, mas também tem a ver com o título messiânico, ou seja, do Messias, do ungido de Deus, do Ramachias, né, do ungido do Senhor, tá? Do Cristo, certo? Então, esse sentido, Filho do Homem, quando encontrarmos com letra maiúscula, quer dizer isso. Então, o próprio Cristo diz, né, crês tu no Filho do Homem? Ele está dizendo, crês tu no Messias? É como se ele dissesse isso. E ainda pode ser interpretado textualmente como se ele estivesse dizendo assim, crês tu no Filho de Deus? Sim, é isso mesmo. E aí ele vai responder, verso 36. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Aí, quem é, Senhor? Porque ele disse Filho do Homem.
o título Filho do Homem era conhecido. Daniel, lá no capítulo 7, lá ele tinha falado sobre isso. No capítulo 7, ele fala a partir do verso 13, lá tem o texto que ele fala, Filho do Homem, profeticamente referindo-se, claro, ao Messias, né? E aqui diz aqui o verso 37, e Jesus lhe disse, já o tens visto, e é que fala contigo, ou seja, sou eu, né? Sou eu, é isso que ele está dizendo, sou eu. E Jesus lhe disse, já tens visto, e é o que fala contigo, ou seja, sou eu aqui, eu estou falando com você, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Messias e tal. Aí no verso 38 ele diz, creio, Senhor, e o adorou. Né? O verso 38 disse, o cego de nascença. Então agora sim ele tem um encontro com Jesus Cristo, o Messias, né? O Messias, e ele disse, ele creu, ou João diz, ele creu que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus, que era o ungido de Deus, o Cristo, e o adorou porque isso demonstra claramente a divindade de Cristo, né? E ele foi adorado. É isso aí. Bom, estamos lendo e comentando, e é assim que a gente faz, e isso é bom demais, né? É sempre bom lermos as Escrituras. Bom, então vamos orar ao Senhor. Sim, Pai. Corações aflitos, corações arrependidos, sim, quebrantados, sim, humildes, sim, se aproxima diante de Ti, abençoe grandemente, poderosamente, ó Deus, abençoe, inclina os Teus ouvidos para ouvir, para atender especificamente a oração daquele que ora, que fala contigo, que clama a Ti. Tu sabes das aflições, das situações, dos problemas que todos nós passamos e que aquele que ora diante de com sinceridade está passando. Abençoe grandemente. Ó Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão para abençoar, estenda a tua mão para curar, Senhor, para libertar, para transformar. Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, abençoe graciosamente, poderosamente aquele que ora a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Cristo. Como eu disse, né, inscreva-se no canal, pode curtir, comentar, né, compartilhar, e Deus abençoe em nome de Cristo.